Muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal da Asa Trader. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre gerenciamento de risco. Como é tão importante aí a gente ter esse gerenciamento de risco na bolsa de valores para que a gente não perca o nosso patrimônio, que é a nossa ferramenta de trabalho aqui na bolsa de valores, tá? O nosso dinheiro é uma ferramenta ali que a gente tem que proteger a todo custo. Isso quer dizer o quê? Que a gente consegue 100% de acerto na bolsa de valores? Não, porque isso é impossível. O que a gente consegue fazer é que em todas as operações, no final das contas aí, a gente consiga acertar mais do que perder. Então a gente tem algumas ferramentas aí que nós podemos utilizar para diminuir os riscos na bolsa de valores, e isso ajuda você não perder dinheiro nas ações. As pessoas hoje em dia estão procurando a bolsa de valores com aquele objetivo de enriquecer o mais rápido possível, de ganhar dinheiro, de acumular patrimônio, e entra muito afobado e começa a procurar sobre as melhores oportunidades ou oportunidades com 100% de acerto, ou como nunca errar na bolsa de valores, e sinto informar, já estão entrando errado. Tá? Você tem que estar preparado sim para ser estopado na operação. Stop é quando a operação vai contra você e você acaba perdendo um pouco do seu patrimônio ali. E quando eu falo patrimônio, é aquele pequeno patrimônio que foi alocado para aquela operação. Você nunca deve colocar uma grande quantidade de dinheiro em uma única operação. Tá? É bom você diversificar, como a gente faz aqui na Asa Trader. Nós temos vários tipos de ativos lá, várias ações. As pessoas conseguem pegar um ativo ou outro para fazer as operações, sempre diversificando. Nunca coloque todo o seu dinheiro, ou seja, de alguma venda de imóvel ou venda de carro que você efetuou, para fazer um investimento ou uma operação aí no swing trade ou em operações mais curtas. Mas a gente aqui no caso, no canal, fala sobre o swing trade, que você compra uma ação hoje e vende daqui a alguns dias ou algumas semanas. Então esse efeito manada aí que está acontecendo na bolsa de valores, ele não quer dizer que é em risco, tá? Quando eu falo efeito manada, muitas pessoas entrando ali, abrindo conta em corretora, injetando mais dinheiro na bolsa, comprando ações. Tem um pequeno risco disso, que é quando você compra ações sem saber o preço de compra ou venda. Isso não é só arriscado, é quase certo que você vai perder dinheiro. Por que é quase certo de você perder dinheiro? Quando você compra uma ação que você não sabe o preço de compra e não sabe o preço de venda dessa ação, isso mostra que você não tem técnica ou não tem gerenciamento de risco. Tá? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque toda vez que você fizer isso, as suas chances da operação dar errado é muito grande. Quando você entra em uma operação na bolsa de valores sem uma técnica, sem esse tipo de gerenciamento, está fadado ao fracasso no longo prazo. Tá? Você pode ter uma ou outra operação vencedora, mas no longo prazo em que você vai reinvestindo aquilo que você vai ganhando, não tende a ser assertivo, porque você não consegue acumular capital, porque você sempre está perdendo mais do que está ganhando. Tá? Porque quando você não entra em uma operação que você sabe o preço de compra e venda, você também não sabe o valor do seu stop. Então você corre o risco de não aceitar a perda. E isso é muito complicado, assim, é muito difícil para o trader, para o investidor, porque quando você não aceita a perda, quer dizer que sua perda ali pode ser muito maior do que você havia planejado. Por isso que eu sempre falo que é importante você colocar o stop loss ali. Às vezes no swing trade tem muitas pessoas que não utilizam o stop loss, querem que faça manualmente ali. É até um pouco compreensível, já que são operações mais lentas. Mas se você pega o lance aí da Petrobras, por exemplo, houve uma queda muito grande ali que pode ser que não tenha dado de zerar a posição na mão. Quando você deixa de utilizar o stop loss, você corre um risco maior. Mas aqui na Asa Trader a gente sempre disponibiliza ali o valor de compra, venda e o valor do stop, tá? Então, não quiser deixar programado na operação, pelo menos você já tem aquele valor ali e você zera na mão quando estiver chegando próximo daquele preço do stop. Então esse efeito manada que está acontecendo, que gera? Gera aquela ansiedade, as pessoas estão procurando operações cada vez mais assertivas. Nessas operações assertivas aí que não existe, você cai muita propaganda enganosa.
Isso é perigoso também, além de não ter gerenciamento de risco, porque quando você procura uma operação 100% vitoriosa, você digita ali no Google, operação 100% vitoriosa, técnicas 100%, com 100% de acerto, como nunca perder dinheiro na bolsa, vai aparecer esse tipo de propaganda e você pode cair nesse tipo de enganação, tá? Isso não é plausível ali para um trader ou para um investidor sério. O que você pode procurar ali, como ter o melhor gerenciamento de risco, como ter a melhor técnica, como ter uma técnica mais assertiva, ter alguns tipos de técnicas aí que são mais operações perdedoras do que operações vencedoras, mas mesmo assim na média no final do mês saem com ganho no final do ano, ou tem operações aqui que a média de acerto é muito maior que a de perda e o ganho também é muito maior que a de perda, como aqui na AsaTrade, que a gente teve ano passado foi 90%, um pouco mais de 90% de acerto. Os resultados estão aí no Instagram e lá no nosso site, tá? Para quem quiser conferir esses resultados que são das operações que os alunos e os assinantes também fazem. Isso é sempre? Não é sempre, mas no acumulado do ano a técnica tende a ser mais assertiva. Mas tudo isso tem a ver também com o gerenciamento de risco e a técnica certa para a modalidade correta. Quando eu comecei a investir lá em 2015, 2015, eu também procurei esse tipo de operações, tá? 100% assertivas, operações 100% com ganho de 100%, operações que nunca dão stop. Isso aí me atrasou muito na época, porque eu acabei procurando métodos milagrosos ali, o Santo Graal, e nunca consegui não desenvolvia minha técnica na época. Então isso acabou atrasando muitos estudos. Em vez de eu pegar para estudar ou fazer alguns cursos para conseguir adiantar, fiquei procurando esse tipo de técnica e isso não levou a nada. Levou somente a perdas desnecessárias. E é isso que você tem que evitar fazer, tá? Não procure sobre técnicas 100% assertivas. Isso não vai acontecer. Tá? Não existe isso. Em algum momento você vai acabar perdendo e quando você perder por acreditar que aquela técnica é 100% assertiva, você não vai aceitar a perda. Então quando a ação for contra você, não vai querer zerar a operação e isso vai acarretar em um prejuízo muito maior do que deveria ser. Tá bom? Por exemplo, eu tenho uma operação, eu estou comprado em alguma ação, sei lá, Petrobras está caindo muito, não vou colocar Petrobras aqui. Mas, por exemplo, estou comprado em uma ação do Itaú. Vamos supor que está a R$15. Não sei se está isso mesmo, tá? Não peguei o gráfico da Itaú para ver hoje. Mas vamos supor que está R$15. Pô, meu alvo está plotado lá na plataforma da corretora R$18. Vamos dizer que eu aceito perder R$1 por essa ação, porque minha técnica disse que se bater em R$14 ali, tende a continuar caindo. E se eu não aceitar essa perda? Chegar ali a 13,50 e falar, pô, podia ter. Aí eu começo a pensar, poderia ter zerado nos 14. Aí começa a cair para 13, aí eu começo já a pensar, pô, poderia sair no 13,50. Aí cai para 12, 11, 10 e já fico, pô, caiu muito, uma hora vai retornar. Só que às vezes pode não retornar. E isso não é difícil na bolsa, tá? Tem ações aí que realmente caem e que não voltam. Isso não é difícil de acontecer. Por isso que é importante o stop loss, por isso que é importante ter o gerenciamento de risco. E daí vem aquele pensamento de aposta, tá? Não tem aquele amiguinho seu ali, ou então sua tia, seu tio, seu pai, sua mãe, sei lá, algum parente fala para você, a bolsa de valores é aposta. Parece aposta porque lá atrás, em algum momento, eles fizeram alguma aposta na bolsa de valores. Compraram um ativo sem saber o preço de compra, compraram um ativo sem saber o preço de venda, não sabiam quando sair, acabaram perdendo dinheiro e para eles se tornaram uma aposta. Só que é o seguinte, é aposta porque eles não estudaram. Então realmente você está apostando no mercado. É a mesma coisa de você ir na loteria ali, pedir um jogo da máquina, que a máquina faz o jogo para você. Ou você mesmo escolhe o jogo, né? Ali é sorte pura. Quando você compra um ativo na bolsa de valores sem saber o preço de compra e venda, é exatamente isso. Quando você não tem uma técnica, não tem um gerenciamento de risco, é por pura sorte. Só que quando você tem um gerenciamento de risco e uma técnica plausível, você tende a ser mais assertivo, tá?
Você, cada vez mais que você estuda, você tende a ser mais assertivo. Por quê? Porque você coloca alguns filtros ali nas suas operações, nos seus investimentos, que tendem a deixar muito mais assertivo e muito mais lucrativo as operações. Então, lá naquela época, depois que me passou aquele surto de procurar 100% de assertividade, eu comecei a fazer muitos cursos. Por quê? Porque eu perdi dinheiro pra caramba. Perdi muito dinheiro na época que comecei a procurar esse 100% de acerto aí que não existe. Então logo eu pensei, pô, se eu estou gastando esse dinheiro todo tentando uma técnica que não existe, por que eu não gasto esse dinheiro aqui estudando? Então dali eu comecei a comprar livros sobre análise técnica, comecei a procurar alguns cursos ali para fazer com pessoas reconhecidas no mercado, outras pessoas nem tão conhecidas, porém havia no conteúdo dela ali algo que ou era original ou que mostrava uma certa expertise. Conheci vários traders, conheci vários investidores sérios no mercado. Através desses cursos, eu consegui montar uma técnica só, que é uma técnica que tem muita assertividade e que tem uma rentabilização de capital aí muito boa, tá? E isso é durante o ano, não é que eu ganho dinheiro na bolsa todos os dias, mas quando eu ganho, dividido para os dias, é muito melhor do que ficar fazendo operações aí diárias, tá? Que não valem a pena ficar todo dia comprando e vendendo ali, porque o que eu busco também na bolsa não é só assertividade de dinheiro. O que eu busco aqui também é tempo, tá? E é tempo que é importante você saber aproveitar. Não é porque você está operando na bolsa de valores que você tem que operar todo dia ali. Por isso que eu gosto de swing trade. Eu compro hoje, vendo amanhã, ou daqui a alguns dias ou semanas, e consigo uma boa rentabilização aí. Se lembra daquele efeito manada que eu estava falando? O que é o efeito manada na bolsa? Em que muitas pessoas estão comprando os ativos e outras pessoas mais leigas compram também, mas acaba chegando atrasado. E quando também está em venda, muitas pessoas começam a vender, quando chega notícia no mercado, gente, uma dica, tá? É porque a sua hora já passou, tá bom? O noticiário é sempre o último a saber. O último não, quem é o último a saber é você. O noticiário é o penúltimo a saber de alguma coisa acontecendo na bolsa. Tudo que está no gráfico aqui já é cotado em tempo real, tá? Então não tem um porquê você ficar... soube de uma notícia que uma ação vai subir, não sei, daqui a alguns dias. Quando você souber disso, já passou a sua hora. Por isso que eu gosto tanto da análise gráfica. Ele já desconta o preço ali em tempo real. Aqui em 2015, olha o efeito manada que teve aqui, ó. Todo mundo começou a vender durante os meses aqui. Só houve uma pequena retomada aí lá em 2016. Eu entrei, gente, exatamente aqui, ó. Em 2015, nessa queda expressiva. Aqui eu perdi muito dinheiro. Por quê? Porque eu estava procurando operações 100% assertivas. Eu não sabia o que estava fazendo. Estava comprando ações em um Ibovespa em tendências de queda. Então, a maioria das ações aí também estava em tendências de queda. E nisso, sem saber de nada, acabei perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu via muito noticiário, eu via muitas notícias e procurava técnica 100% assertiva. E não tinha gerenciamento de risco, tá? Que é muito importante aí. Então, nisso aqui, eu acabei perdendo muito dinheiro na bolsa de valores, até comecei a procurar cursos, livros para poder ler, para poder me aperfeiçoar no mercado. Então, pessoal, no mercado, todo o risco ele é calculado. Você não entra em uma operação sem calcular um risco. Então, se eu comprei uma ação a R$15 e eu aceito um risco que seja até 14, 13,50 ali, isso é um risco calculado, tá? Eu aceito perder naquela operação até esse valor, não mais do que isso. Isso aí é calcular um risco, faz parte do gerenciamento de risco. Lógico que você não vai colocar aquele valor ali somente por achismo, você vai colocar através de uma técnica plausível, uma técnica testada. E tem pessoas que dizem que bolsa de valores é somente para rico. Não é para rico não, tá? É para todo mundo. E, inclusive, mesmo que eles tenham muito dinheiro, também começa com pouco dentro das condições deles, tá? Tem pessoas aí que, por exemplo, entra com R$2.000 na bolsa. Tá ótimo, você está testando, você está iniciando. Meu primeiro aporte, quando eu entrei, eu comprei 5 ações da Itaúsa. Isso eu acho que não era nem R$60 na época. Foi o primeiro aporte que eu fiz.
E eu iniciei lá. Quer dizer que eu ganhei muito dinheiro com isso? Não, mas aquilo dali foi a sementinha que eu plantei. Então, através daquilo dali, eu comecei a ver que era possível ganhar dinheiro, vi também que era possível perder por não ter técnica de gerenciamento, mas eu via que também a possibilidade de ganhar ali naquele mercado era muito grande. Então, eu corri atrás depois daquilo para estudar o máximo que eu pude para verificar alguma técnica, para analisar os ativos corretamente. Eu me encontrei na análise gráfica porque eu acho muito mais assertivo, não me encontrei na época na análise fundamentalista porque não me dava o preço de compra e venda. Então isso para mim faltava na informação. Então o que eu busquei? Análise gráfica. Caramba, quando eu vi o gráfico ali pela primeira vez, eu falei, isso aqui não é difícil de analisar, existem padrões ali que se repetem ao longo do tempo. E eu estudando aqui direitinho isso aqui, é possível ganhar dinheiro na bolsa de valores. Então foi o que eu fiz. Comecei a estudar muito, comecei a gastar muito dinheiro com curso, sim, tá? Na época eu acho que eu gastei por volta de 60 mil reais só em cursos. Mas por que eu gastei tudo isso? Calma, não é porque você tem que gastar isso aí, tá? Gastei tudo isso, pelo menos pra mim era muito na época, porque eu queria sempre saber cada vez mais. Então tudo isso aí foi para filtrar, foi para deixar uma técnica que eu criei, que é a mesma técnica que a Asa Trader utiliza, para refinar ela, para deixar ela muito mais simples e assertiva. Então, por mais que eu já soubesse operar na bolsa depois de um tempo, eu continuei fazendo alguns cursos, algumas mentorias, para que eu conseguisse afinar essa técnica da Asa Trader, tá? E é o que está fazendo sucesso aí na empresa e na carteira. Mesmo você investindo um pouco ali de início, tipo R$1.000, R$500, não importa quanto seja, seu retorno é pouco, pode ser pouco com esse valor, porém você tem que começar de alguma forma. E são com esses valores aí, são com o valor que você pode conseguir investir, que você tem que iniciar. Não pega empréstimo, não venda carro, não venda casa para começar a operar na bolsa. Primeiro pega um valor que você se sinta confortável para operar. Pegou esse valor que você se sinta confortável para operar, aí sim você vai colocar uma operação em que você se sinta confortável naquela operação, que tem um padrão em que o número de repetições dela ali seja muito mais assertiva e que o seu gerenciamento de risco, que a sua perda ali não seja grande. Tá? É muito difícil a gente aceitar uma perda às vezes muito rápida, mas porque a gente foi acostumado com isso, a gente não aceita perder, só que a gente se esquece do longo prazo. Você está perdendo em uma operação, mas nas demais operações? E durante um mês, durante um ano? Como é que está a sua média ali de ganho? Como é que está a sua média de operações vencedoras? É isso que conta. Aqui eu tenho operações perdedoras, e isso não é raro acontecer. É mais difícil? Porque a técnica ela é bem mais assertiva aí, mas ela não é 100% assertiva, tá? Nenhuma operação é 100% assertiva. Tudo bem que tem meses muito melhores que os outros, tem anos muito melhores que os outros, como ano passado, 93% de acerto, mas a gente utiliza muitos filtros aqui para que a operação se torne vencedora, tá? E a gente também não sai fazendo várias operações durante o ano. São operações mais seletivas ali. Tá dentro da técnica, tá dentro do gerenciamento de risco? Ok, são operações que a gente pode fazer. São operações que o loss é muito grande, a gente nem entra, tá? Porque geralmente a gente utiliza o stop técnico. É isso que vai filtrar as operações. É muito importante isso, definir o stop da operação antes de entrar na operação, tá? Por mais que a gente ensine aqui, você vai entrar você vai descobrir o preço de compra e o preço de venda, vai deixar lá na sua corretora programada essa operação, mas você tem que definir o stop. Viu que o stop está muito grande, stop técnico, não entra na operação. Isso é um filtro a mais para que se você perder em uma operação, você não perca muito, tá? Nem sempre a gente está certo e a gente tem que aceitar isso. O nosso ego na bolsa de valores tem que ficar de lado. A gente não pode trazer o nosso ego para a bolsa de valores. O mercado é soberano e a gente tem que aceitar isso. A gente só acompanha ele. Está em tendência de alta ação? A gente procura o melhor ponto de compra. Está em tendência de baixa? A gente procura o melhor ponto de venda. Está lateralizado? A gente fica de fora. Tá? Um mercado sem direção, a gente não tem o que fazer nele.
mas no geral você ainda vai ter operações vencedoras. E são nessas operações vencedoras que vai cobrir alguns prejuízos que você tiver ali. E isso não é nem para ser encarado como prejuízo, tá? Só é uma operação que não deu errado. É uma operação que deu errado, somente isso. Mas no geral, essas operações aí vão ser vencedoras, tá? Porque no longo prazo, não é que você invista para longo prazo, mas a sua técnica tem que ser para longo prazo. Você tem que fazer a mesma operação ali, você tem que utilizar a mesma técnica sempre em todas as ações. Não fica pulando de técnica em técnica, não fica pulando de gerenciamento de risco em gerenciamento de risco, que isso não é plausível, tá? Ah, Ariel, mas aqui, ó, se eu não tenho dinheiro para comprar a ação a R$33, uso o mercado fracionário. O mercado fracionário é aquele mercado em que a gente utiliza, que a gente compra de 1 a 99 ações. E isso aqui também faz parte do gerenciamento de risco. Como que isso aqui faz parte do gerenciamento de risco? Simples. Por exemplo, eu não tenho, a ação está custando R$33. Eu não tenho esse dinheiro para comprar um lote inteiro. Vou ter um lote inteiro, são um lote de 100 ações, daria R$3.300. Não tenho R$3.300. Eu tenho R$500 para investir. Eu consigo? Consegue. Com R$500 ali você consegue comprar até 14 ações, se eu não me engano, 15 ações nesse preço. Não, até 14 ações com esse preço. Você já consegue efetuar no mercado fracionário. Lembra que o mercado fracionário é que coloca a letra F no final da ação, tá? Por exemplo, Azul 4. Azul 4F, mercado fracionário. Então, eu vou procurar ou fazer operações nesse mercado, de 1 a 99 ações. Por exemplo, às vezes eu não entro com um lote inteiro. Eu entro com 2, 3 lotes de algumas ações, mais 20, 30. Então dá 330 ações, 340 ações. Eu também utilizo o mercado fracionário. Por quê? Porque é dentro do meu gerenciamento de risco. Vamos supor que eu coloco R$20 mil em uma operação. Eu não vou fechar um lote ali com esses R$20 mil. Ou vou comprar menos do que um lote fechado, ou a mais. Por exemplo, posso comprar 500 ou 600 ações, posso comprar 5 ou 6 lotes de ações aí a R$33, um exemplo. Às vezes eu não coloco esse dinheiro, porque às vezes meu gerenciamento de risco, coloco somente R$20 mil por ações. Dentro desses R$20 mil por ações, eu não vou fechar um lote inteiro. Pode ter lotes ali que eu vou comprar 350, 400, 420 lotes, 420 ações, e isso que faz parte do meu gerenciamento de risco. E nunca arredondo, por exemplo. Deu R$20.090, vou arredondar para 20.100 para fechar. Não faço isso, tá? É sempre para menos. Deu R$20.090 para fechar um lote, eu coloco para menos. Vai ser 19.950. Aí fecha um lote, beleza, mas nunca arredondo para mais porque não faz parte do meu gerenciamento de risco. Ariel, mas ações aqui são muito caras para fazer as minhas operações. Não tem ação barata? Tem ação barata, mas lembra o seguinte, não fica procurando muita ação barata para fechar um lote, tá? Procura uma ação em tendência. É isso, tá? É isso que você tem que procurar. Vamos ver uma ação um pouco mais barata aqui? Pronto, ó, a ação da Card3. A Card3 é uma ação que é barata. Deixa eu ver aqui como é que tá a tendência dela. Tá consolidada aqui no período. É uma ação barata aqui, ó, custando R$14,54. Essa ação aqui, você com R$1.400, R$1.500, você consegue comprar 100 lotes. Não tem R$1.500, tem aqueles R$500. Beleza, então compra R$500 dessa ação. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação. Só estou dizendo que dentro desse preço aqui, você consegue comprar mais ações do que em uma empresa que a ação está custando R$33. Mas lembrando, não existe ação cara ou barata demais. Existe ação em tendência, existe ação em tendência de alta ou com tendência de baixa. E é nisso que a gente tem que se aproveitar, tá? Não vai ficar procurando ali, quero comprar ação, sei lá, da Oi, deve estar custando R$2 hoje em dia. Está custando R$1,81. Vou comprar alguma ação dessa aqui só porque está barata e vou querer comprar mais? Não está nem em tendência essa ação. Eu só vou comprar uma ação que está em tendência, não importa o preço dela. Tem R$100 para operar. Mas tem uma ação aí, vamos supor que a WEG estava em tendência de alta. Vamos supor que, WEG, tendência de alta aqui.
está custando, vamos botar aí que ela estava custando R$74. Tenho R$80 só para comprar. Vale a pena eu comprar uma ação dessa? Não sei qual vai ser o seu alvo. Então, assim, não é porque uma ação está custando R$80 e uma ação está custando R$2 que você vai dar preferência para uma e para outra. Você tem que dar preferência para a ação que está em tendência. Isso daí já é um filtro muito importante para que você não perca dinheiro na bolsa. Comprar em uma ação em tendência de alta ou vender em uma tendência de baixa, entrar operado e vendido ali, já é um grande adianto e um grande filtro nas operações que não faz você perder dinheiro na bolsa de valores, no mercado de ações. Então, pessoal, conforme você vai ganhando com o tempo, utilizando o gerenciamento de risco, você vai ganhando muito mais confiança. E isso tende a operar muito mais, tá? Não quer dizer que você vai sair comprando várias ações. Você vai operar mais no quesito assim, vou ficar sem medo de entrar naquela operação que está dentro da minha configuração, do meu setup, tá das minhas regras, dentro dos meus filtros. Eu vou analisar e vou comprar, não vou nem pensar muito sobre ela. Por quê? Porque se torna automático você utilizar somente a sua técnica, o seu gerenciamento de risco. Então, com o tempo, você pega muito mais confiança nos ativos e isso tende a ser gradual, tá? Quando você tem muito acerto na bolsa, você se torna mais confiante. Mas lembra, pé no chão, fica tranquilo nas operações, tá? Não é com R$100 que você vai ficar rico, mas R$100 já é um grande passo aí para você iniciar na bolsa de valores. Lógico que quanto mais dinheiro você tiver numa operação, você pode ganhar muito mais. Mas lembra, também pode perder muito mais. Então sempre diversifica as suas operações. Então o importante é você não sair da sua zona de conforto. O que é isso, essa zona de conforto? Por exemplo, eu tenho R$1.000 para fazer uma operação ali. Dentro da minha técnica, eu tenho R$1.000 ali para fazer uma operação. O que é importante? Você nunca operar fora da zona de conforto. O que seria essa zona de conforto? Por exemplo, eu tenho R$1.000 ali para fazer alguma operação. Se eu tenho R$1.000 para fazer uma operação, isso não quer dizer que eu vá colocar aqueles R$1.000. Posso colocar R$500 em uma e R$500 da outra. Não vou pegar R$1.200, R$1.300, vou juntar um pouquinho mais ali para fazer a operação em uma só ação, em um só ativo. Isso dali pode me deixar desconfortável. Qualquer oscilação que tenha pode me prejudicar, por quê? Eu posso sair, se tiver uma oscilação negativa, 1% negativa, eu já vou querer zerar por medo ou por receio. Ou pior, às vezes está dando um prejuízo muito maior ali e não aceita a perda. Ou quando está no ganho, bater 1% ali, você já quer sair da operação para colocar aquele lucro pequenininho no bolso. Isso também não tende a ser assertivo, não tende a ser rentável a longo prazo, tá? Quando você se contenta aí com pouco por medo de perder dinheiro no mercado, a longo prazo isso não vai trazer uma rentabilidade boa e muito menos conquistar o seu objetivo, que é ter liberdade financeira, que é a liberdade geográfica, a liberdade de estar com sua família aí, e que a Bolsa de Valores pode te proporcionar isso. Ela só te pede o seguinte: paciência e gerenciamento de risco. A técnica deixa com a gente que a gente ensina. Por que eu bato muito nessa tecla de gerenciamento de risco? Porque um trauma financeiro ele pode ficar por anos ali, tá? Impedindo você de operar na bolsa. Por exemplo, eu já tive um trauma financeiro, eu fiquei meses sem operar. Em uma única operação eu perdi quase R$15.000. Isso para mim na época era muita coisa. Então, quando eu tive esse prejuízo aí em uma única operação, foram cerca de 7 meses longe do mercado. Lógico, eu passei 7 meses estudando praticamente, mas aquilo dói, tá? Não é algo que você perder R$15.000 e vou ficar de boa. Isso não acontece, tá? Aquilo ali vai machucar, vai fazer você ficar de fora do mercado. Eu não desisti porque eu vi que a possibilidade de ganhos eram muito altas, então eu preferi ficar na bolsa porque o erro foi meu. Eu não utilizei stop, não utilizei gerenciamento de risco, não utilizei nada ali. Então eu sei que eu perdi aquele dinheiro por culpa minha, não foi por culpa do mercado. Eu tenho um controle da minha perda, eu tenho um controle do meu ganho. Então é isso que você tem que ter a noção, tá? Não deixa uma perda se tornar uma ferida ali. Essa perda que você tiver, essa pequena perda que você tiver quando tem gerenciamento de risco, é aprendizado, tá? Quando se torna uma perda muito grande, isso aí se torna uma ferida, você pode desistir do mercado, pode desistir dos seus sonhos, porque você não soube
lidar com aquela pequena perda e acabou estendendo essa perda aí por muito mais. Então, tudo que eu gastei, tempo, dinheiro, as perdas que eu tive, foi tudo para simplificar o operacional. Foi tudo para simplificar a forma de operar, para deixar muito mais assertiva, muito mais rápida de ser analisada e o melhor, sem precisar que eu fique ali o dia todo no gráfico. Tá? Então, pessoal, tenha paciência para fazer as operações. Não precisa entrar em uma operação com um loss muito alto. Entra sempre em uma operação que esteja em tendência, que o ativo esteja de tendência de alta, se for efetuar comprado, e se for efetuar operações vendido aí em tendência de baixa. Em períodos consolidados não entra, fica de fora, não tem por que você operar, e não retire o stop loss, tá? O stop loss ali, ele não é seu inimigo, não é ele que vai realizar ali seu prejuízo. Ele é o que controla o seu prejuízo. Você é quem controla o prejuízo. Tá? Na Bolsa de Valores, o seu prejuízo ele é extremamente controlável. E é isso que você tem total domínio e total controle. Então, aprenda o gerenciamento de risco da forma correta. Acompanhe aqui no canal que eu estou sempre falando sobre isso, estou sempre falando sobre as técnicas. E com o tempo, tudo isso é muito natural. Com o tempo, você tem alunos meus aqui que falam que não demora mais do que 5 minutos agora analisando um gráfico. Porque viu se está na técnica ou não, está dentro do gerenciamento de risco, ou entra na operação ou fica de fora. E não fica pensativo durante dias ali se vai entrar ou não, ou se a perda foi grande ou não. Se torna muito mais prático ali com o tempo, tá bom? Bom, então pessoal, por hoje é só. Continua acompanhando aqui no canal que a gente sempre tem dicas aí, algumas aulas sobre como operar melhor no mercado de ações. Até mais!